Capítulo 2. Junho a outubro de 1830. Deus cria os céus e a terra. Criadas todas as formas de vida. Deus faz o homem e dá-lhe domínio sobre tudo o mais. E aconteceu que o Senhor falou a Moisés, dizendo: Eis que eu te revelo o que concerne a este céu e a esta terra. Escreve as palavras que eu digo. Eu sou o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Por meio de meu unigênito eu criei estas coisas. Sim, no princípio criei o céu e a terra sobre a qual estás. E a terra era sem forma e vazia, e eu fiz com que as trevas cobrissem a face do abismo. E meu espírito moveu-se sobre a face da água, pois eu sou Deus. E eu, Deus, disse: haja luz, e houve luz. E eu, Deus, vi a luz, e vi que a luz era boa. E eu, Deus, separei a luz das trevas. E eu, Deus, chamei à luz dia, e às trevas chamei noite. E isso fiz pela palavra de meu poder, e foi feito conforme eu disse. E foram a tarde e a manhã o primeiro dia. E eu, Deus, tornei a dizer: haja um firmamento no meio da água, e assim foi feito como eu disse. E eu disse: separe ele as águas das águas, e assim foi feito. E eu, Deus, fiz o firmamento e dividi as águas. Sim, as grandes águas sob o firmamento, das águas que estavam acima do firmamento, e assim foi como eu disse. E eu, Deus, chamei ao firmamento os céus, e foram a tarde e a manhã o segundo dia. E eu, Deus, disse: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um só lugar. E assim foi. E eu, Deus, disse: que haja terra seca. E assim foi. E eu, Deus, chamei à parte seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamei mar. E eu, Deus, vi que todas as coisas que eu havia feito eram boas. E eu, Deus, disse: que a terra produza a relva, a erva que dê semente, a árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie, e a árvore que dê fruto cuja semente esteja nele sobre a terra. E foi como eu disse. E a terra produziu relva, toda a erva que dá semente segundo sua espécie, e a árvore que dá fruto cuja semente está nele segundo sua espécie. E eu, Deus, vi que todas as coisas que eu havia feito eram boas. E foram a tarde e a manhã o terceiro dia. E eu, Deus, disse: haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que elas sejam por sinais e por estações e por dias e por anos. E que sejam por luzes no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. E eu, Deus, fiz duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. E a luz maior foi o sol, e a luz menor foi a lua. E também as estrelas foram feitas de acordo com minha palavra. E eu, Deus, coloquei-as no firmamento do céu para iluminar a terra. E o sol para governar o dia, e a lua para governar a noite, e para separar a luz das trevas. E eu, Deus, vi que todas as coisas que eu havia feito eram boas. E foram a tarde e a manhã o quarto dia. E eu, Deus, disse: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movam, e aves que possam voar sobre a terra no livre firmamento do céu. E eu, Deus, criei grandes baleias, e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram em abundância, segundo sua espécie, e toda ave alada segundo sua espécie. E eu, Deus, vi que todas as coisas que eu havia criado eram boas. E eu, Deus, abençoei-as, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e multipliquem-se as aves na terra. E foram a tarde e a manhã o quinto dia. E eu, Deus, disse: produz a terra criaturas viventes segundo sua espécie, gado e coisas rastejantes, e bestas da terra segundo sua espécie. E assim foi. E eu, Deus, fiz as bestas da terra segundo sua espécie, e gado segundo sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo sua espécie. E eu, Deus, vi que todas essas coisas eram boas. E eu, Deus, disse ao meu unigênito, que estava comigo desde o princípio: façamos o homem à nossa imagem, segundo nossa semelhança. E assim foi. E eu, Deus, disse: que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. E eu, Deus, criei o homem à minha própria imagem, na imagem de meu unigênito criei-o. Homem e mulher criei-os. E eu, Deus,
Abençoei-os e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo ser vivente que se move na terra. E eu, Deus, disse ao homem: eis que te dei toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, para ti servirá de alimento. E a toda besta da terra, e a toda ave do ar, e a todas as coisas que rastejam sobre a terra, às quais concedo vida, toda a erva limpa será dada para alimento. E assim foi, sim, como eu disse. E eu, Deus, vi todas as coisas que eu havia feito, e eis que todas as coisas que eu havia feito eram muito boas, e foram a tarde e a manhã, o sexto dia.